Ah, que ótimo. Podemos começar? Já aceitei todo mundo que estava esperando aí. Então, vamos embora. Pode passar, Marco Antônio. Olha só, gente. O edema, ele é um acúmulo de líquido no espaço extravascular. Então, o líquido sai do espaço intravascular para o extravascular, tá? Para o terceiro espaço. E aí, o que a gente tem que lembrar? Que a gente tem algumas forças que determinam essa movimentação do líquido, beleza? Então, a gente tem pressão hidrostática. A pressão hidrostática é a força que empurra o líquido do intravascular para o extravascular, tá? A gente tem a pressão oncótica, exercida pelas proteínas. A pressão oncótica é a força exercida pelas proteínas para que o líquido não saia. Então, para segurar o líquido dentro do vaso, tá? Ela fica puxando ele para dentro, beleza? A nossa pressão hidrostática, ela é um pouco maior do que a nossa pressão oncótica. Por que a gente não fica com inchaço, com edema, né? Porque tem o sistema linfático que dá aquela enxugada. Então, a gente precisa do sistema linfático também. Esse é o terceiro ponto. Então, pressão hidrostática empurra para fora, pressão oncótica puxa para dentro. Sistema linfático também enxuga o líquido, tá? E a gente tem um quarto fator determinante, que é a própria parede do vaso. É uma barreira mecânica, né? Essa parede, ela pode aumentar a sua permeabilidade. O vaso, ele pode ficar mais permeável, tá? Então, ele pode abrir aqueles buraquinhos ali, ficar igual uma peneira, e aí deixar sair mais líquido para fora também. Então, se eu aumento a pressão hidrostática, se eu reduzo a pressão oncótica, se eu diminuo a drenagem linfática, ou se eu aumento a permeabilidade do vaso, o líquido extravasa. E cada uma das doenças podem gerar, que geram edema, podem gerar edema por um desses mecanismos, ou pela combinação de mais de um. Combinado? Então, vamos lá. Cadê o Marco Antônio compartilhando? Professora, tá saindo aqui do nada, tipo, tá dando um aviso que não é possível compartilhar. Vou tentar de novo. E que é o aviso tá que dá para instável mim. o compartilhamento. Se alguém tiver como compartilhar outra pessoa, se quiser, posso Quem tentar. criou o link? Quem criou Foi o a link? professora. Quem criou o link consegue Eu. compartilhar. Não tá Foi conseguindo? Sabrina. Eu que criei, mas o que acontece? Eu não... Me falaram, os meninos que eu dei aula de mecanismos, que talvez seja porque eu não entrei como administradora, não sei o quê. Para mim não aparece isso não. Quando eu coloco para compartilhar a janela, aparece assim para mim. Coloco compartilhar. Aparece que eu não tenho permissão para gravar a tela do computador. Aí já entrei na preferência do sistema, mas não consegui. Vamos lá, vamos tocando o barco aí. Olha só, então próximo slide aí. Eu vou agora falar de cada uma desses mecanismos. Então, por exemplo, a gente pode ter edema porque aumentou a pressão hidrostática. Então, a hipervolemia é uma situação dessa. Gente, se eu tenho insuficiência renal, insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, tudo isso pode determinar aumento da pressão hidrostática. Então, por exemplo, a gente já conversou que na insuficiência cardíaca, por exemplo, vou dar o exemplo da insuficiência cardíaca aqui. O paciente tem uma disfunção do ventrículo esquerdo. Ou ele não relaxa bem, ou ele não ejeta bem.
Se ele não injetar bem o sangue, vai sobrar mais sangue dentro do coração após a sístole, que é o volume sistólico final ou residual. Se ele não relaxa bem, um pouco de sangue que ele recebe durante a fase de enchimento, de ácido, já aumenta a pressão ali dentro. Tanto uma coisa quanto outra, tanto sobrando mais líquido quanto ele não relaxando bem, gera um aumento de pressão dentro do ventrículo esquerdo. Quando a válvula mitral abre, essa pressão que está no ventrículo esquerdo é transmitida para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, pelas veias pulmonares, essa pressão é transmitida para a circulação pulmonar. E aí aumenta a pressão hidrostática na circulação pulmonar, empurrando o líquido para fora. E o paciente faz congestão pulmonar e dispneia. Isso daí, da circulação pulmonar, a circulação pulmonar se comunica com o ventrículo direito. Então, essa pressão é transmitida para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, quando a válvula tricúspide abre, essa pressão é transmitida desta cavidade para essa, porque vira uma coisa só. Então, ela é transmitida para o átrio direito. O átrio direito com a pressão aumentada distende a veia jugular. Então, vai ter turgência jugular. Essa pressão desce, aumentando a pressão hidrostática na veia cava. Então, empurrando o líquido para fora. Então, o paciente pode ter ascite, que é o líquido na cavidade peritoneal. Pode ter derrame pleural, que é o líquido na cavidade pleural. Ele vai ter edema de membro inferior, porque aumenta a pressão hidrostática nas veias dos membros inferiores, extravasa ali no terceiro espaço. Então, isso daí acontece na insuficiência cardíaca. Na insuficiência renal, o rim faz ultrafiltração, eliminação de líquido e tal. Se eu tenho um paciente com insuficiência renal, ele vai ter hipervolemia, mais volume circulante. Essa hipervolemia aumenta a pressão hidrostática. Extravasa líquido, o paciente tem edema. No paciente que tem insuficiência hepática, com hipertensão do sistema porta, também pode acontecer isso. Aumenta a pressão hidrostática ali, extravasa líquido do terceiro espaço. Então, o paciente com insuficiência hepática, ele tem muita ascite, tá? Então, isso daí, por exemplo, são mecanismos em que eu tenho edema, tanto um edema subcutâneo na perna, como um edema cavitário, como uma ascite, por exemplo, um derrame pleural, por causa de aumento da pressão hidrostática, tá? Agora, por exemplo, um outro caso aqui, então botei hipervolemia, obstrução de circulação venosa. Vamos supor que você faça uma trombose venosa profunda. Então, você tem a formação de um trombo ocluindo, por exemplo, a veia poplítea. Tá? Gente, tem alguém com o microfone. Paulo, tá com o microfone ligado aí, tá dando interferência aqui. Olha só. Vamos lembrar rapidamente uma coisa. Para eu formar um trombo, eu preciso de ter fatores de risco. Então, um dos três da síndrome de Fischl, da tríade de Fischl. Ou hipercoagulabilidade, ou lesão endotelial, ou estase venosa. Tem um fator desse, eu posso fazer um trombo, tá? Então, vamos supor que o paciente faz uma trombose lá, venosa profunda na veia poplítea. Por que tem edema? Porque a veia, ela faz o retorno venoso. Se eu ocluo a veia poplítea, da veia poplítea para baixo, o sangue não consegue subir. Aumenta a pressão hidrostática ali. Então, extravasa ali para o terceiro espaço, eu tenho um edema que é do ponto de obstrução para baixo, já que a veia leva o sangue de baixo para cima. Entenderam? Então, qual que é o mecanismo do edema na trombose venosa profunda? Aumento da pressão hidrostática, tá? Agora, o outro mecanismo, por exemplo, redução da pressão oncótica. A pressão oncótica, ela mantém o líquido e puxa também ele para dentro. É quando há redução das proteínas. Então, eu já sei que quem exerce a pressão oncótica são as proteínas, principalmente a albumina. Bom, o que pode acontecer? Eu posso ter uma deficiência de proteína, porque eu não tenho ingestão de proteína. Então, por exemplo, uma pessoa desnutrida, profundamente desnutrida, que não tem consumo proteico, ela pode ficar toda com edema por redução de pressão oncótica, por exemplo, tá?
Além disso, eu posso até ingerir proteína. Vamos supor que eu tenho uma síndrome de má absorção, em que eu não absorvo as proteínas, tá? Então, eu tenho lá um problema no trato gastrointestinal e tenho uma síndrome de má absorção. Eu posso também fazer uma redução de albumina suficiente que eu tenha edema. Então, estados de desnutrição podem levar a edema por causa da perda proteica, da não ingestão ou não absorção de proteína, tá? Mas vamos supor que eu coma a proteína, absorva a proteína. Ainda assim, isso não é suficiente. Eu preciso da minha síntese endógena de proteína, a produção de proteína que eu faço. Quem produz albumina? O fígado. O fígado que produz albumina. Então, se eu tiver uma insuficiência hepática, eu também vou reduzir uma produção de albumina e ter edema. Então, o paciente com uma doença, por exemplo, hepática, com uma insuficiência hepática, que tenha aumento de hipertensão no sistema porta, ele vai ter edema por 2 mecanismos. Por aumento da pressão hidrostática pela hipertensão no sistema porta e por redução da produção de albumina pelo fígado. Tá? Então, quem produz albumina é o fígado. Se eu tiver uma insuficiência hepática, eu posso ter edema por hipoalbuminemia. E, além disso, eu posso ter edema porque eu perco proteína. Ó, eu como, eu absorvo, o meu fígado produz. Mas se o meu rim perder, se eu tiver uma proteinúria, se eu urinar proteína demais, como acontece, por exemplo, numa síndrome nefrótica, em que eu tenho uma perda de 3, 4 gramas ou mais de proteína por dia, eu posso desenvolver edema. Então, um paciente que tem dependendo da doença renal, o paciente também pode ter 2 mecanismos de edema na doença renal. Ele pode ter por hipervolemia e aumento da pressão hidrostática, e também se ele tiver, por exemplo, uma síndrome nefrótica, em que ele perde muita proteína. Aí ele vai ter por perda proteica, proteinúria. Volta o outro slide, Marco Antônio. Peraí, deixa eu pegar o meu aqui. Passou aqui Então, sem querer, é isso. professor. Eu tô esperando seu comando, tá? Para passar. Esse é um mecanismo. O outro mecanismo é aumento da permeabilidade. Aí eu vou pensar, do vaso ficar mais permeável, igual uma peneira, eu vou pensar em processo inflamatório e alérgico. Tá? Então, ou trauma, por exemplo. Então, por exemplo, quando você tem ali aumento da pressão hidrostática e redução da pressão oncótica, é um edema que ou é sistêmico. Então, por exemplo, você tem uma insuficiência renal, uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência hepática, é um edema sistêmico. Não vai ter um edema localizado num ponto, tá? Agora, se eu tenho, claro, eu tenho uma trombose, é do ponto da trombose para baixo. Agora, vamos supor, você picou um mosquito aqui em você, um bicho aqui. Você não fica com uma bolinha vermelha e um pouquinho inchado ali em volta? Né? Você teve contato com um produto que causou uma alergia. Você tem um edema localizado. Ali é por aumento da permeabilidade capilar. Teve um processo alérgico ou inflamatório. Agora, você pode ter uma anafilaxia, uma síndrome alérgica maior. Então, você libera mediadores, interleucinas, vários mediadores inflamatórios e alergênicos que vão causar aquele edema importante labial, aquele edema peripalpebral, pode ter um edema de glote. Esses edemas, quando eu tenho uma alergia maior, aí tem um mecanismo de vasodilatação. Quando eu tenho uma inflamação mais sistêmica, por exemplo, na sepse, o paciente não fica hiperinflamado? Fica. Por isso que aquele paciente que está no CTI, se eu colocar muito volume nele, ele fica todo anasarcado. A anasarca é um edema generalizado. Aí é porque o paciente está todo inflamado, todos os vasos estão muito permeáveis. Eu botei 500 ml de soro, 200 sai, 300 fica dentro do vaso, tá?
Mas se eu tiver um processo que está localizado, o edema vai ser só ali. Esses edemas de inflamação, de infecção, eu fiz aqui uma infecção na minha unha, vai ficar um edema ali. Aquele edema, ele é por aumento de permeabilidade. Existe um processo inflamatório infeccioso, então eu tenho sinais flogísticos. Eu tenho hiperemia, que é vermelhidão, eu tenho calor local, eu tenho que ter dor local e tenho edema local. É por aumento de permeabilidade e também porque a vasodilatação no local, pelo processo inflamatório infeccioso, também aumenta um pouquinho a pressão hidrostática ali, tá? E eu posso ter um problema no sistema linfático. O sistema linfático, eu posso ter doenças congênitas, então tem pessoas que nascem com um problema linfático congenitamente. E pode ser adquirida. Então, por exemplo, a mulher teve lá um câncer de mama que teve um comprometimento do sistema linfático ali axilar, né? O sistema linfático axilar drena aquela mama. Aí precisou do médico operar e fazer um esvaziamento ganglionar. Aquela mulher tem que tomar cuidado com aquele braço. Por isso que eles falam, não vai colher sangue naquele braço, não vai medir a pressão. Por quê? Porque tirou o sistema linfático, senão ela vai começar a ter um edema daquele braço, tá? Ou um próprio tumor comprimindo, comprometendo, tá? Atingindo o sistema linfático. Então, ou porque teve que ressecar cirurgicamente, ou porque houve uma compressão tumoral. Isso são os casos mais comuns, né? E aí eu tenho um edema, porque precisa do linfático enxugar, porque a gente sabe que a pressão hidrostática é maior do que a oncótica, tá? Aí o edema vai ser onde tem aquele problema daquela rede linfática. O paciente pode ter uma linfangite, por exemplo, aquele edema de elefantise, em que compromete um membro, por exemplo, inferior, por exemplo, ou até os dois, mas geralmente é unilateral. E aí ele fica com aquela perna de pata de elefante. Isso é pelo sistema linfático, tá? Pode passar, Marco Antônio. Aqui tem algumas causas e as suas características. Então, como que é o edema da insuficiência cardíaca? A gente já viu que é um edema causado por aumento da pressão hidrostática. Tanto porque as pressões de enchimento começam a aumentar, então a partir do ventrículo esquerdo aumenta a pressão de enchimento, ela é transmitida para o átrio esquerdo, circulação pulmonar, ventrículo direito, átrio direito, pronto, aumenta a pressão venosa central, e aí essa pressão venosa central é transmitida para o sistema cava e começa a extravasar líquido do terceiro espaço. Então, o mecanismo é esse aqui, aumenta a pressão venosa central. E também, quando você tem insuficiência cardíaca, você tem uma maior ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, você ativando a aldosterona, você aumenta a reabsorção de sal e líquido. Tá? Então, você tem hipervolemia também, pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona ativado. Quais são as características do edema da insuficiência cardíaca? É um edema que eu tenho líquido. Se eu tenho líquido fora do vaso, líquido respeita a gravidade. Então, o edema começa nos membros inferiores e ele vai ascendendo. À medida que vai acumulando mais líquido, primeiro é só nos pés, na parte distal dos membros inferiores. Se o paciente for acumulando mais quantidade de líquido, ele vai ascendendo de baixo para cima. Até que o paciente pode ficar em anasarca, um edema generalizado. Tá? Esse edema, às vezes o paciente acorda, como ele dormiu com a perna elevada, aquele edema se distribui. À medida que ele vai andando ao longo do dia, vai piorando o edema, porque o líquido vai se acumulando mais para baixo, a perna vai ficando mais inchada, tá? É um edema frio, não é inflamatório, então não tem por que ter calor local, não tem por que ter hiperemia, não tem sinais flogísticos. É um edema indolor, porque não tem processo inflamatório infeccioso que possa fazer calor, dor, hiperemia, tá? É um edema de consistência mole, ou seja, ele tem aquele sinal de cacifo. Se eu apertar o dedo afunda, é um edema elástico, afunda e volta depois, tá? É um edema simétrico. É um problema que começa no coração. Então, não tem por que a pessoa inchar uma perna e a outra não.
É um edema que pode até ter uma discreta assimetria. A pessoa pode ter um pouquinho, mas ele não vai ter uma perna muito inchada e a outra não. Não tem porquê. Se é uma coisa sistêmica, vai ser simétrico, tá? Se esse acúmulo de líquido for aumentando, ele vai se associar a derrames cavitários. Eu vou ter ascite, eu posso ter derrame pleural, derrame pericárdico, tá? Ele piora ao longo do dia, como eu falei, porque o paciente vai deambulando, vai acumulando mais para baixo, tá? É líquido, vai descendo e vai se acumulando. Ele está associado, geralmente, a duas coisas: urgência jugular e congestão pulmonar. Para eu ter congestão sistêmica, para que a pressão hidrostática aumente no sistema cava e nas veias mais distais e cause edema de membros inferiores, antes o negócio começou lá no coração. Então, tem que ter antes uma congestão pulmonar, porque começa no ventrículo esquerdo ali, então vai ter congestão pulmonar, vai ter turgência jugular, vai ter hepatomegalia, porque o fígado vai ficar congestionado também, tá? Então, essas são as características. E a etiologia, o mecanismo da doença, a fisiopatologia, é o aumento da pressão hidrostática. A insuficiência renal, tá? Em que há perda progressiva da função renal, mas sem síndrome nefrótica, sem perda proteica, tá? É uma perda proteica, mas não é grande. Quando você tem perda renal, nefropatia, você tem alguma... inclusive, a gente acompanha a função renal pela proteinúria, pela microalbuminúria e tal. Mas para você ter um edema em que a causa é uma redução de pressão oncótica, aí já tem que ter uma proteinúria nefrótica de grande quantidade, muitas gramas de proteína por dia. Se tem só insuficiência renal, o edema é por aumento da pressão hidrostática, tá? Aí você vai ter, por exemplo, um edema que também é frio, é mole, é indolor, é simétrico, porque é uma coisa que é sistêmica, que não tem relação com inflamação, infecção, trauma, então não tem por que ter calor, dor, hiperemia, tá? Uma característica que é muito peculiar do edema por doença renal é que o paciente tem um edema peripalpebral. Ele acorda de manhã com os olhos inchados. Esse edema palpebral, peripalpebral, é muito característico da insuficiência renal. O paciente acorda já com os olhos inchados, tá? E outra coisa, o paciente pode generalizar, ele pode ter um edema que é anasarca, à medida que vai acumulando, tendo mais hipervolemia, e ele vai estar associado a uma piora da função renal, a um aumento das escórias nitrogenadas, da creatinina e da ureia. Pode passar, Marco Antônio. Aqui é uma turgência jugular, então eu vejo um engurgitamento da jugular, tá? Gente, presta atenção numa coisa. Não é que o sangue volta, não. São as pressões de enchimento. Se eu tenho uma disfunção ventricular esquerda, a pressão no ventrículo esquerdo aumenta. Essa pressão é transmitida para o lado, não é o sangue que está voltando, é a pressão de enchimento. Então, a pressão no vaso, aí lá no vaso pulmonar, que vai empurrar líquido para fora. Isso é transmitido para a circulação, para as câmaras direitas, VD e átrio direito. A pressão aumentada no átrio direito não é que o sangue está voltando pela jugular. A veia jugular, ela não tem parede muscular. Então, se você aumentou a pressão ali dentro, ela distende. Então, isso é uma distensão da veia jugular, tá? O edema aqui, ó, o edema na insuficiência renal, na insuficiência hepática, na insuficiência cardíaca, é um edema com sinal de cacife, é um edema mole, elástico. Então, você aperta, daqui a pouco vai voltando. É um edema simétrico, é um edema que não tem hiperemia, que não tem dor, que não tem calor local, tá? Pode passar, Marco Antônio. Bom, e na síndrome nefrótica? A síndrome nefrótica já é uma doença renal em que eu tenho perda proteica muito significativa, muitas gramas por dia. Aí ali, o que está acontecendo? Eu tenho uma hipoalbuminemia. Então, eu consumi proteína, eu absorvi, eu produzi pelo fígado, mas eu estou perdendo pelo rim.
Então, diminui a pressão oncótica. Quando diminui a pressão oncótica, não consegue segurar o líquido dentro do vaso, ele vai para o terceiro espaço. Isso, quando você perde líquido para o terceiro espaço, você gera uma hipovolemia. Essa hipovolemia, o sistema renina-angiotensina-aldosterona é ativado, por causa que ele sente a hipovolemia, sempre que isso acontece. Sempre que eu tenho hipovolemia, há uma ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então ele começa a reter sal e água, aí aumenta a pressão hidrostática. O componente principal, o mecanismo, a fisiopatologia principal na síndrome nefrótica é a diminuição da pressão oncótica, mas você tem associado a isso um pouco de aumento de pressão hidrostática. Agora, quando é insuficiência renal sem perda proteica significativa, sem uma proteinúria acima de 3, 4, 5 gramas, aí é o predomínio da pressão hidrostática aumentar. A síndrome nefrótica também vai dar um edema mole, um edema simétrico, um edema frio, tá? Sem hiperemia, sem nada, indolor, tá? Mesma coisa. E é um edema que pega muito ali, você vai ter muito ali a região de pálpebra, de pele fina, né? Ali, bolsa escrotal, e você tem cavitário também, ascite, derrame pleural, tá? Se o paciente fica mais em pé, o edema é principalmente nos membros inferiores. Se ele fica mais deitado, vai ser ali na região sacral, da parede posterior, porque é líquido, gente, acompanha a gravidade. E o paciente pode ter a nasarca, tá? Na cirrose hepática, a cirrose hepática é uma perda progressiva, uma substituição progressiva do tecido hepático funcional dos hepatócitos por um tecido fibroso, tá? E aí, aonde tem tecido fibroso, aonde não tem um hepatócito ativo, não há uma função hepática. O fígado, ele tem duas funções. Produzir os fatores de coagulação, tá? E produzir albumina. Então, eu avalio função hepática, não é por TGO, TGP, bilirrubina. Eu avalio função hepática dosando o tempo de atividade de protrombina, o TAP, ou INR, e avaliando proteínas totais e frações. Quando o fígado para de funcionar, ele diminui plaqueta, ele alarga o tempo de atividade de protrombina e ele diminui a albumina, tá? Quando ele diminui a albumina, o fígado produz proteína. Se diminui a síntese proteica, por mais que eu coma, que eu absorva e que eu não perca no rim, eu preciso da minha produção endógena, tá? Então, a albumina cai, edema, tá? Além disso, na cirrose tem hipertensão porta. Aí tem um mecanismo de aumento da pressão hidrostática, tá? Dá muita ascite. Quando eu aumento a pressão porta, o edema é dali para baixo. O aumento... Por que o paciente que tem insuficiência cardíaca, ele tem congestão pulmonar? Porque o aumento da pressão hidrostática começou do VD pro átrio, do VE para o átrio esquerdo para a circulação pulmonar. A hipertensão porta é no fígado, aí é do fígado para baixo, tá? Aí você vai ter ascite e membros inferiores, edema e tal. Agora, a síntese proteica diminuída, aí vai ter um edema mais generalizado, tá? Na insuficiência venosa crônica. Insuficiência venosa crônica é o quê? O paciente que tem varizes crônicas, né? Esse paciente, ele tem uma dilatação, uma insuficiência valvular. As veias dele, a veia, gente, ela tem válvulas unidirecionais. Então, ela é para deixar o sangue subir, fazer o retorno venoso, de baixo para cima. Não tem que deixar o sangue voltar. A válvula, ela é competente, então ela não deixa o sangue voltar, né? Vocês aprenderam isso lá com o Guilherme Barrocas no período passado. Então, o que acontece? Se essas válvulas estão incompetentes, elas deixam fazer um refluxo, o sangue voltar para baixo. Isso aumenta a pressão hidrostática ali. Isso vai dilatando as veias, né? Que são as formações varicosas, e extravasa líquido para o terceiro espaço. Então, o paciente que tem insuficiência venosa, ele tem hipertensão venosa, a pressão dentro da veia fica alta. Então, aumenta a pressão hidrostática, tem um edema. O edema, gente, inicialmente ele é mole, tá? Quando eu tenho uma retenção de líquido no espaço subcutâneo, esse edema é mole, ele tem sinal de cacife, ele afunda.
Se o edema for cronificando, se o paciente ficar com aquele edema, se aquilo for toda hora, como é uma doença crônica, né? Ali é diferente, por exemplo, você tem uma insuficiência cardíaca. Se você fizer diurético, se você diminuir essa hipervolemia, você trata o edema, você faz vasodilatador para melhorar o paciente, ejetar o sangue para frente, diminuir a resistência vascular sistêmica, diminuir a pós-carga, facilita para o ventrículo esquerdo, mais o diurético. Se eu vou tratando de acordo com o mecanismo e com a doença que é. Na insuficiência venosa crônica, eu posso fazer venoconstritor, né? Eu posso fazer a própria meia, eu posso operar o doente e tal. Mas se aquele doente não tratar, se ele ficar com aquele edema crônico, o que vai acontecendo? O edema vai ficando endurecido. Ele vai deixando de ser um edema mole para ser um edema duro. Aquele edema que vai deixando a pele espessa, com aquelas rugas, aquela dermatite ocre, aquela pigmentação marrom, tá? Então, isso é um processo crônico. Na trombose, tanto a trombose venosa profunda quanto a trombose venosa superficial, que é a tromboflebite, né, é a trombose venosa superficial, o que acontece? Por que eu tenho edema? Porque eu parei, eu botei o trombo, eu interrompi a subida do sangue. Então, ali aumenta a pressão venosa, a pressão intravenosa e extravasa líquido, aumenta a pressão hidrostática. Então, vai ser do ponto de obstrução para baixo. Se eu tenho insuficiência venosa crônica, se ela for unilateral, só numa perna, geralmente não é bilateral, mas pode ser. A pessoa só tem incompetência das válvulas de uma perna. Aí vai ser, o edema pode ser assimétrico, só naquela perna. Mas você tem essas características, aquela pigmentação da perna, aquele edema que piora no final do dia, papapá. A trombose é um processo agudo, formou o trombo, ocluiu. Então o paciente estava bem sem edema, ele acorda com aquele edema. Como há um edema agudo, você tem um acúmulo de líquido daquele ponto para baixo, com uma distensão da fáscia, e o paciente fica com aquela perna empastada, dói. É um edema que dói, porque é muito agudo e há uma distensão ali pelo edema, pelo acúmulo muito grande de líquido e de forma aguda, né? Então, isso, a trombose venosa, ou a tromboflebite, que é a trombose superficial, elas geram estase venosa, aumenta a pressão hidrostática e, por isso, o edema, tá? Pode passar, Marco Antônio. Eu acho que esses dois aqui estão funcionando muito bem. Aí, é uma paciente com uma síndrome nefrótica, então, um edema peripalpebral. A pessoa acorda de manhã com esse edema de face, com esse edema peripalpebral. Isso é até um fáscias típico, né, renal. Pode passar. Obrigado. Na outra imagem aí, você vê o paciente com ascite, inclusive, por causa da hipertensão porta, olha a circulação colateral aqui em cima dos vasos aqui do abdômen, tá? E do lado de cá, uma dermatite ocre, um edema, que é essa pigmentação amarronzada, tá? Que é típico da insuficiência venosa. Gente, até no paciente, às vezes o paciente é muito obeso também, ele tem isso, porque o sangue tem que subir. Se eu tiver uma resistência a vencer essa gravidade, atrapalha. Então, esse paciente vai ficando com edema crônico, paciente muito obeso, e ele vai ficando com essa perna toda escurecida, aquela perna com um espessamento da pele já, aí já é um edema que não afunda, porque ele já tá duro porque cronificou. Tá? Pode passar, Marco Antônio. Bom, quando eu tenho aí alergia, urticária, angioedema, é um processo alérgico, tá? Então, eu tenho aumento de imunoglobulina E. Isso daí gera um edema por aumento de permeabilidade capilar, tá? Aumento de permeabilidade. Quando é um edema, quando é uma alergia maior, eu também tenho vasodilatação. Então, os vasos dilatam em resposta a essas imunoglobulinas circulantes, a esse processo alérgico. Então, eu tenho vasodilatação. Aí, quando eu tenho vasodilatação, eu também aumento um pouco a pressão hidrostática. Mas é basicamente aumento de permeabilidade do vaso. O vaso fica mais permeável, deixando o líquido sair, tá? Então, é um edema que, geralmente, ele tem junto uma hiperemia, uma vermelhidão, tá? Pode ter prurido, certo? Então, erupção cutânea, lesões de pele, tá bom? E o angioedema é um edema, assim, mais duro,
esse edema inflamatório. Ele é um edema mais duro. Não é um edema mole, fica aquela placa avermelhada dura. Você não aperta e afunda, não tem sinal de cacifo, né? Aquela placa vermelha mais endurecida, não depressível. Na verdade, não é que é dura, mas ela não é depressível, tá? E tem hiperemia, pode ter prurido. Você consegue identificar claramente qual que é o mecanismo, aumento de permeabilidade principalmente, tá? Porque na prova, gente, eu vou perguntar isso. Fala para mim como que é as características de um edema inflamatório alérgico, quais características? A característica é isso, vai ter erupção cutânea, vai ter vermelhidão, é um edema não depressível, vai ter lesões elementares de pele, vai ter uma história clínica de uma exposição a um alergênico. E qual que é o mecanismo? O principal é o aumento da permeabilidade. Bom, é isso que eu pergunto, tá? Sobre edema. O linfedema, ou edema linfático, tá? Pode ser um edema congênito ou adquirido. Então, pode ser um edema que eu nasço com uma hipoplasia, um desenvolvimento insuficiente dos vasos linfáticos, ou eu tenho uma filariose, por exemplo, que é uma doença contagiosa em que pode acometer os vasos linfáticos. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, isso é muito comum. O paciente fica tendo erisipela. Erisipela é uma doença infecciosa / inflamatória da pele subcutânea. Então, tem uma bactéria que entra na pele, no tecido subcutâneo, e faz um processo infeccioso ali, tá? Geralmente é estáfilo. Aí fica aquela hiperemia, aquele calor local, dor local, pode ter bolha, aquilo é tratado com antibiótico. Se o paciente ficar tendo toda hora erisipela, surtos repetidos, ele pode comprometer o sistema linfático que drena aquela região. E aí ele vai ficar com edema crônico. O sistema pode ser trauma. Você tem um trauma numa região linfática ali, você pode comprometer aquele sistema linfático, aqueles vasos linfáticos, e o paciente comprometer a drenagem linfática, tá? Neoplasia, ou primária ou metastática, que vai para o sistema linfático, para os vasos linfáticos, ou que comprime, pode ter até um tumor sólido que comprime ali a região dos vasos linfáticos e tal. Então, o edema vai ser localizado, vai estar localizado no local que é drenado por aquele sistema linfático que está comprometido, tá? E aí vai ser crônico, gente. E aí vai ser crônico. Geralmente vai ser crônico. Porque você lesou ali, você tirou, teve que remover, comprimiu. Então, você vai ter um edema que vai ficar crônico e que, portanto, vai ser duro, com acentuação das pregas, pode ter uma pele escurecida, tá? Então, aí, não é aumento de pressão hidrostática, não é diminuição de pressão oncótica, não é aumento de permeabilidade. É simplesmente incompetência de drenagem linfática, tá? O edema inflamatório. Então, eu inflamei a minha unha, por exemplo, eu tive uma acne aqui, ou eu tenho uma inflamação sistêmica, eu tô séptico, tô com o sistema inflamado. A liberação dessas interleucinas, desses mediadores inflamatórios, vão causar vasodilatação com aumento de pressão hidrostática e também os mediadores aumentam a permeabilidade vascular. Então, são dois mecanismos, tá? Aumento de permeabilidade e aumento de pressão hidrostática. Aí, gente, vai depender. Se eu tenho uma inflamação localizada, o edema é no local. E ele é um edema que é mole, mas ele é doloroso, ele é quente, ele tem hiperemia, vermelhidão local, porque tem um processo inflamatório. Agora, pode haver uma situação sistêmica. O paciente está inflamado, porque ele está num pós-operatório, porque ele está séptico. Aí não, aí é um edema que ele está todo vasodilatado, todo vasoplégico, e aí você tem extravasamento por aumento de pressão hidrostática, aumento de permeabilidade, mas não vai ter aquele local ali hiperemiado, tá? Mas os edemas inflamatórios, geralmente, são edemas que eu tive um processo inflamatório no local. Então, tem calor, dor e hiperemia, sinais flogísticos, tá? Tem um outro edema que é bem característico e que ele é diferente de todos, que é o mixedema. A gente vai ter aula de hipotiroidismo, vamos falar disso. Aí é diferente. Aí não é um líquido que extravasou, tá? Aí é um acúmulo de uma substância que são mucopolissacarídeos.
Então, é um edema duro, um edema não depressivo, localizado em regiões, geralmente pré-tibial, ali em cima da tíbia e tal, e vai ser no paciente que tem hipotiroidismo. Como que você trata esse edema? Tratando o hipotiroidismo. Então, não é diferente desses mecanismos, tá bom? Pode passar, Marco Antônio. Aí, ó, então, eu tenho aqui angioedema, um edema alérgico. Olha lá, é localizado naquele local, edema de lábio, edema peripalpebral, placas não depressíveis, hiperemiadas, pode ter prurido, né, coceira. Então, é isso. Aqui é aumento de permeabilidade por liberação de imunoglobulina e também tem um pouco de vasodilatação, tá? É isso, o mecanismo. É tipo um inflamatório mais localizado, até é um edema que vai ter ali lesão de pele, tá? Urticária, lesão de pele, vermelhidão, prurido e tal. Pode passar. Aí, ó, a gente vê um quadro de linfedema, tá? Isso aqui provavelmente é congênito, é muito triste, gente, porque isso não tem jeito, tá? Não tem jeito. Não tem cirurgia, não tem... A gente usa até umas medicações e tudo, mas não tem jeito. É muito triste. Aí a pessoa fica com esse linfedema, é diferente. Agora tem lipedema, né? Lipedema já é outra coisa também. Aí é um acúmulo de gordura desproporcional, não é líquido, tá? Tem que atualizar essa aula, que agora tem lipedema também. Então, mas aí é um acúmulo de gordura, né? Tá muito relacionado com hormônio, né? Principalmente de mulher com predominância estrogênica, então tem essa característica de um acúmulo desproporcional de gordura. Aí tem até tratamento, assim, tem um tratamento cirúrgico, tem algumas coisas que você pode fazer e tal, mas não tem uma medicação específica, nada disso. E nem para linfedema, tá? E aqui fica muito pior, tá? Isso aqui vai escurecendo a pele, fica tudo duro, espessa a pele, muito triste. E aqui é um paciente com edema inflamatório. Então ele tá com uma erisipela, com uma infecção da pele, isso é tratado com antibiótico, tá? E fica essa hiperemia. Aí eu tenho hiperemia, eu tenho calor local, eu tenho um edema doloroso, tá? Um edema mole, eu vou tratar com antibiótico. Por que tem edema? Porque esse processo inflamatório está aumentando a permeabilidade, causando vasodilatação e aumentando a pressão hidrostática também. Pode passar, Marco Antônio. Aqui é o mixedema, tá? O mixedema, portanto, não é um edema com nenhum desses mecanismos. Ele acumula essa substância no paciente com hipotiroidismo e faz o mixedema. O tratamento disso é com o tratamento do hipotiroidismo, dando o hormônio levotiroxina, tá? Pode passar. Tem algumas drogas que causam edema, tá? Aí o mecanismo difere de um para o outro. Qual que é a droga que a gente tem que mais causa aí no dia a dia, que é a droga que a gente mais usa que causa? Bloqueador de canal de cálcio, como antihipertensivo, tá? Amlodipina, nifedipina. A gente tem os que causam menos, os que causam mais, tá? O levanlodipina é uma droga que causa menos, mas todos podem causar. E é dose dependente. Quanto maior a dose, maior a chance de causar. Tem jeito? Não, só tirando a medicação ou diminuindo a dose. É um edema por vasodilatação. Então não adianta dar diurético, nada disso, tá? Essa que a gente mais tem, que mais causa. Beta-bloqueador, nas doses que a gente usa, não causa. Corticoide, né? Porque aí o corticoide aumenta a aldosterona, aumenta a reabsorção de sódio, água e faz aumento de pressão hidrostática, tá? Hormônios, né? Hormônios também por um mecanismo de retenção hidrossalina, anti-inflamatório. Então, essas drogas podem dar edema. Você vai tirar, aí tem que tirar a droga, tá? Não tem jeito. Ou diminuir dose, são doses dependentes, tá? Pode passar. Saúde imediato. Era tequila, feita pelos melhores... A abordagem, gente, vai depender. Eu vou ter que pensar. Aqui é o raciocínio que vocês vão fazer, tá? Que é o seguinte. Primeira coisa que vai vir na minha cabeça. Esse edema é generalizado ou localizado? Se ele é generalizado, se eu tenho um edema nas duas pernas, por exemplo, simétrico, não é que é generalizado que precisa ser anasarca só, não. Eu tenho um edema que ele é nas duas pernas, por exemplo. Está acontecendo... Eu vou pensar que o paciente está com trombose nas duas pernas ao mesmo tempo? Não, eu vou pensar numa situação que eu já sei que líquido é água.
Se o paciente anda, a água vai primeiro para baixo, pela gravidade. Então, vai começar a acumular de baixo para cima mesmo. Né? Então, eu vou pensar em doença sistêmica. Eu vou procurar uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência renal, uma insuficiência hepática, um problema sistêmico, uma insuficiência é venosa, tá, o paciente tem varizes, ele tem pigmentação da pele, então tem que fazer esses raciocínios. Aí é um edema localizado. Bom, localizado, ou é inflamatório, ou é alérgico, ou é um edema vascular, por exemplo, que tem uma varize só naquela perna, ou teve uma trombose, aí eu vou ver a evolução, por exemplo. Aí é a próxima coisa que eu vou pensar. É agudo ou crônico? O agudo aconteceu subitamente e é unilateral, eu vou pensar em trombose venosa profunda. Ah, por que unilateral? Gente, é muita coincidência, a pessoa está tendo uma formação de trombo dos dois lados. O sistema vascular ele é independente de um lado para o outro. Não, é. Uma trombose venosa profunda, né, é naquele lado. Então, Sempre que uma pessoa vai perceber que eu vou raciocinar nisso. Ah, é um edema unilateral agudo. Vou pensar em TVP. O que eu vou fazer? Solicitar um eco Doppler venoso daquela perna. Tá? Ah, é agudo, mas é bilateral. Uma descompensação de insuficiência cardíaca, de doença hepática, de doença renal. Aí eu vou pedir um eco, eu vou pedir uma prova de função hepática, que não é TGO, TGP, bilirrubina, solicito proteínas totais e frações, plaquetas, TAP, tempo de atividade protrombina, vou pedir ureia e creatinina. Eu vou investigar de acordo com o meu raciocínio. Porque as pessoas têm mania de assim, edema eu vou dar diurético, que vai melhorar o edema. Não, tá? Então eu preciso pensar nisso. Agora ele é crônico, é um edema crônico. Se ele é unilateral, eu vou pensar numa doença varicosa, numa insuficiência vascular, numa insuficiência valvular, né, das veias. Se ele é crônico bilateral, também pode ser doença venosa que acomete as duas pernas. Isso é muito comum, tá? Eu vou pensar numa causa cardiológica, um paciente que tem uma insuficiência cardíaca crônica que não está compensada, ou renal, ou hepático, tá? Um linfedema, por exemplo, que é uma coisa também crônica. Eu vou pensar num edema mixedematoso, tá? Então, tanto no linfedema quanto no mixedematoso são duros, não vão ter sinal de cassivo. No renal, cardiológico e hepático, geralmente tem sinal de cassivo, né? Então, esse é o meu raciocínio. Então, não tem um exame para eu pedir. É de acordo com o que eu vou pensar, tá? Então, se eu perguntar para você, gente, eu tenho um edema unilateral agudo que acomete da região infrapatelar, abaixo do joelho esquerdo, até o pé. Qual que é a hipótese? Insuficiência cardíaca? Não, não é. Insuficiência cardíaca não é essa hipótese. Insuficiência renal? Não. É um edema. A hipótese é TVP e eu vou solicitar um eco Doppler venoso. Dicas valiosíssimas. Entendeu? A questão de prova vai ser assim. O paciente chegou. De repente, ele fez um edema agudo que acomete o membro inferior esquerdo, do joelho para baixo. É um paciente obeso que usa anticoncepcional, que fuma, vários fatores de risco para trombose. Pronto. O que você acha que é? Insuficiência cardíaca, solicite um eco. Não, você vai marcar lá, TVP. Solicito Doppler venoso, tá bom? É isso. Pode passar, Marco Antônio. Edema pega pulmão. O edema pega pulmão. Se pega pulmão, eu vou pensar em insuficiência cardíaca. O paciente renal crônico também pode congestionar o pulmão se ele estiver muito hipervolêmico, porque o coração... Aí por quê? Por quê? Porque o rim elimina líquido. Se eu não eliminar líquido, eu tô todo hipervolêmico. Então, por mais que o coração tenha uma função preservada, ele está lidando com muito mais volume. Por mais que ele ejete bem, ele recebeu mais volume. Então, ele vai ficar com mais volume dentro do coração, isso aumenta a pressão intracavitária. Então, pode ter congestão pulmonar. A SARA, que é um edema pulmonar não cardiogênico por um processo inflamatório, em que eu tenho aumento a inflamação sistêmica, por exemplo, a sepse, um trauma pulmonar, uma inalação de fumaça, no paciente que teve uma inalação de fumaça tóxica. Ele inflama o pulmão, aumenta a permeabilidade do vaso
E aí o líquido extravasa para fora não é por aumento de pressão hidrostática na SARA, é porque está mais permeável, porque a SARA é um processo inflamatório, na vigência de um processo inflamatório pulmonar, tá? Então, se tem doença pulmonar, eu vou precisar pensar nisso, tá? Por exemplo, doença hepática é do fígado para baixo, tá? Outra coisa, o paciente acorda com edema peripalpebral. Isso é muito peculiar da síndrome nefrótica, por exemplo, tá? Então, é os raciocínios que eu tenho que fazer. Tem derrame clavitário, tem derrame pleural, pericárdico, peritoneal, derrame articular, por exemplo. Aí eu vou pedir especificamente, vou ter que pedir um eco, vou ter que pedir uma tomografia de tórax, né? Um ultrassom daquela articulação para ver se tem um processo inflamatório, o que é, tá? Aí eu coloco uma observação aqui que a cirrose não dá edema pulmonar, tá? É do fígado para baixo, que eu acabei de falar. Então o pulmão é seco. Pode passar, Marco Antônio? Acabou. Então, eu não coloco tratamento, porque o tratamento é individualizado, de acordo com cada uma das causas. O exame que eu vou pedir e o que eu vou fazer, depende. Ah, é medicamento? Eu suspendo. Ah, é uma TVP? Vou fazer o anticoagulante.